Agora, o marxismo não consiste puramente na filosofia de que a economia vai mudar o comportamento das pessoas. O marxismo, para você perguntar para qualquer marxista, consiste no quê? De que? Da expropriação da propriedade privada. Isso é o marxismo na sua excelência, ok? Então, agora, você é marxista, sim, quando você defende. Eu defendo a socialização dos meios de produção. Esse é o X do marxismo, ok? Agora, uma pessoa dizer o seguinte, Jarbas, eu dizer, olha, a economia dita, sim, o comportamento das pessoas. Eu sou marxista porque eu defendo isso? Isso é uma verdade objetiva. Ou você vai dizer que o comportamento de um cubano é o mesmo comportamento de um sul-coreano, de um norueguês, de um neozelandês? Isso é negar a realidade. É isso que eu estou falando, Meurinho. Existe uma má vontade ou uma desonestidade da sua parte de você não entender qual que é o cerne da questão. Ser marxista consiste em você defender a socialização dos meios de produção. E no que consiste ser socialista? Exatamente isso que eu falei. Ser socialista defende. Sim, exatamente. O cerne da questão. Existem quando você mais de 20 tipos de socialismo. Sim, mas eu tô falando. Deles é o tipo marxista. Quando a gente fala de socialismo, é o socialismo usual, né? O socialismo que nós estamos acostumados aqui, que é a corrente majoritária. O que é socialismo? Socialismo é a socialização dos meios de produção. Pronto. É o Estado sendo detentor então, dos meios de produção. O socialismo e o marxismo são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Mas então, qual é a diferença essencial das duas coisas? Para usar um termo aristotélico, a chamada diferença específica entre os dois, qual é? Por exemplo, quando você lê as teses... Qual é a diferença específica dos dois? Se você deixar eu responder. Por favor. Quando você lê, por exemplo, a tese marxista, Marx, ele, em muitos momentos, ele faz menções muito racistas, né? Em vários livros que ele tem passagens extremamente racistas, né? Inclusive homofóbicas, não é verdade? Às vezes um socialista, ele pode não concordar com essa parte de Marx. Ele pode dizer assim, não, essa parte aqui de Marx eu não concordo, não me considero um socialista marxista. Pode ser o caso? Pode ser o caso, mas quase invariavelmente os socialistas da comunidade internacional se consideram marxistas, né? Uma vez que o Marx é o pioneiro do pensamento socialista /comunista. Você pode... Entende? Isso pode acontecer. Mas, Daniel, a gente precisa. Querido, a gente não vai transversar desse ponto. Existem determinados momentos no debate em que a gente não pode transversar. O que você fez agora foi... Você utilizou um termo secundário, uma diferença que não pode compor o que é o marxismo. Você fugiu do materialismo histórico dialético. Porque se você afirma que é o materialismo histórico dialético, que é ele que diferencia os tipos de socialismo, porque, veja essencialmente, eu fui narrar todo aquele livro ali, ó, socialismo, Von Mises. Eu sei de cabeça as definições de diversos socialismos. Você pode perguntar para mim, socialismo de guilda, você sabe o que é? Por que é socialismo de guilda? Por que algo é socialismo de guilda e não marxismo? Socialismo marxista. Há uma diferença fundamental no tipo de articulação. Em as corporações são consideradas o meio essencial de organização da propriedade privada. Era possível organizar a propriedade privada através das corporações, e então essas propriedades se tornaram cada vez mais coletivas. Mas eles não usam o quê? O método do materialismo histórico-dialético. Quem utiliza o método do materialismo histórico-dialético é quem? São os marxistas. Os marxistas inserem isso. Inclusive, eles se diferenciam, dizendo ao socialismo antigo, que já queria a socialização dos meios de produção. É o socialismo utópico. O meu socialismo é científico. Por quê? Porque eu parto daquela que é a fonte. Aquela que é a estrutura central. Eu parto da dialética. A dialética através do quê? Da visão de que o homem faz as coisas na sociedade e esse fazer cria determinadas relações. E essas relações de produção subjugam todas as outras. Essa é a afirmação do marxismo fundamental. E, infelizmente, eu não gosto... Eu sei que para você parece muito pedante da minha parte. Mas,
Infelizmente, o 38 fez a porra de uma tese que consiste em mudou o Bitcoin, mudou a sociedade. E essa porra é marxismo. Eu fui marxista por muito tempo para não entender que é marxismo na minha frente. Não tem como você afirmar que essa mudança de comportamento levará a efetiva... essa mudança de economia levará a mudança de comportamento, essencialmente. Não há como declarar esse determinismo. Isso, sob todos os prismas possíveis, só pode ser feito através da desconsideração de toda a pluralidade das estruturas. Sabe quem sabe disso? O 38. Ele sabe que isso não vai acontecer. Mas como a propaganda maximalista precisa disso, precisa dessa sensação de que vai operar, aí sim, a utopia no mundo após a bitcoinização, que o mundo será, então, renascido. Veja, a nomenclatura que se utiliza. Haverá um renascimento moral da sociedade. Se eu ligar agora para qualquer... Tem vários marxistas aqui. Eu ligar agora e eu perguntar o que acontece ao final da Revolução, dirá o renascimento moral da sociedade. O surgimento do quê? Do novo homem. Que o 38 defende. Ele acredita que seremos novos homens. Por quê? Porque não poderemos continuarmos a ser esses homens em virtude disso. E o motivo pelo qual você aceitou isso, você ouviu isso, você não... Calma, isso é marxismo, é porque você está, principalmente em virtude da sua faculdade, acostumado a isso. Você está acostumado a associar comportamento com economia. A associar as duas coisas. E essa é uma tese específica, que foi apoderada na economia. E não dá para a gente tentar dizer, não, isso não é marxismo. Principalmente por quê? Porque, em termos filosóficos, é perfeitamente possível concordar com alguém e dizer que, um exemplo, não sei se você sabe, Murray Rothbard era leninista, você sabia disso? Não sabia. O Rothbard era leninista. Ele utilizava as ideias do Lenin. Ele dizia o seguinte, com todas as palavras: vamos fundar um partido, uma cadre. Vamos rejeitar os oportunistas de direita e os radicais de esquerda. Vamos organizar o movimento libertário em torno de um corpo autocentrado, disciplinado em torno disso. Para o quê? Para estabelecer uma nova capacidade desse homem. Fazer o quê? Uma revolução. Afirmar, ter uma parte das suas ideias, de determinada parte de alguém, uma teoria de alguém que faz parte. Sabe por quê? E aí eu acho que é a grande questão. Para você chegar e defender o Bitcoin, porra, eu concordo pra caralho. Eu fui tradutor do Revolução Satoshi. Eu sou um entusiasta do Bitcoin. É a primeira DAO em Bitcoin que existe. Eu não conheço nenhuma que aconteceu antes e pode ter acontecido depois, outras. Mas eu participei na criação da primeira DAO em Bitcoin. Eu viabilizei a primeira DAO em Bitcoin. Está operando até hoje. Eu saí dela, mas está operando até hoje. A Universidade Libertária. Ela é uma DAO em Bitcoin. Ela é descentralizada, autônoma e organizada. Através do quê? De um consenso feito do quê? Na RSK, que é o quê? Uma segunda camada do Bitcoin. Então, entusiasta do Bitcoin, eu sou pra caralho. Eu sou maximalista. A tal ponto que todas as minhas reservas, eu sou merda. Eu vivo uma situação de merda aqui financeiramente, mas eu tenho um Bitcoin pro meu filho. Essa é a situação. Eu comprei o Bitcoin, eu segurei em diversas situações de merda. Eu sou pra caralho entusiasta dessa porra. Mas eu não vou mentir pras pessoas. Que é o que ele faz, ele sabe disso. Ele sabe disso, porra. Ele sabe que não dá. Não dá pra você dizer que tudo vai melhorar com a porra do Bitcoin. Não, vai comprar e como as ideias não estão mudando, o que vai acontecer? Todas as grandes problemáticas existentes hoje no comportamento humano, elas vão ser levadas por Bitcoin. Por quê? Porque as melhores ideias tendem a ser adotadas. Há uma curva de adoção necessária quando algo é superior. Quando a utilidade de algo é superior, você fez economia, você sabe. Há uma curva de adoção necessária. Só que isso vai acontecer sem a mudança de comportamento. E sem a mudança de comportamento essencialmente acontecendo, isso significa que as pessoas vão ceder efetivamente os seus bitcoins. As pessoas não vão fazer a custódia. Eu vou dar um exemplo. Eu rodo nodes de Bitcoin. Eu sei que você provavelmente não roda. Por quê? Porque só tem 10 mil nodes rodando agora. Então, provavelmente, eu sou mais soberano do que você nesse sentido. O 38 é incapaz de abrir um node e checar o saldo da carteira dele.
Só que, mesmo ele não tendo participado da revolução de Satoshi, que é o quê? Uma revolução na forma de comportamento. Era aí sim se revolucionar. Ele aceitou o Bitcoin como um método de passagem de automática substituição de valores. E isso jamais será verdadeiro. O Bitcoin ele precisa ser acompanhado por essas estruturas análogas. E mais do que isso, o Bitcoin foi inclusive sequestrado. E a revelia dos maximalistas. Por exemplo, eu, Daniel, por que eu tenho Bitcoin hoje? Sabe por quê? Porque eu acredito que agora que a BlackRock entrou, agora que todos eles entraram, eu não quero essa porra. Isso vai valer pra caralho. Mas os meus ideais no início, porra, P2P Cash, a parada que vai realmente modificar as pessoas. Porra, a reputação, vai construir redes. Porra, eu escrevi um livro, tô falando a primeira vez publicamente, eu escrevi um livro chamado Manual da Ação Libertária. Lá eu disse o quê? O Bitcoin é extremamente plausível para a afirmação da criação de redes. Ele poderá afirmar redes de reputação. Será possível estabelecer transchains a tal ponto que será possível para qualquer um estabelecer uma relação inteira de convivência sem tocar jamais no Estado. E o que aconteceu? Nós nos tornamos extremamente dependentes dos interventores. O Bitcoin foi sequestrado sob todos os elementos possíveis. Por quê? Porque o nosso comportamento não mudou, as nossas ideias não melhoraram. As pessoas não se tornaram mais inteligentes. Nós traduzimos o Homem, Economia e Estado, o maior livro de escola austríaca de economia. O maior livro, você mandar a carta agora a Mises Institute. Qual é o maior livro de economia? Se eu tiver que ler um livro, ele vai dizer, o Ação Humana. Ele vai dizer, pô, a Ação Humana é muito difícil, qual você vai ler? O Homem, Economia e Estado, aquele que Ludwig von Mises disse, eu quero traduzido. Eu quero trazido para o mundo. Esse livro, não há como fazer ciências humanas sem ler ele. É impossível ler, será impossível sem ler. O Dr. Hoffman lê isso. E eu traduzi isso. Sabe quantos leram? Se muitos 100. A mudança de comportamento nunca veio. Nunca se operou. As pessoas que defendem, os maximalistas, são pessoas hoje nojentas, são pessoas incapazes de fazer o básico, são pessoas que ficam presas em tutoriais de 40 minutos, são pessoas que não têm a menor noção do que é um Node-LN, e a maior parte das discussões são feitas por pessoas que têm menos capital do que eu, o que é uma vergonha, porque eu doei muito mais do que a porra de um Bitcoin nesse meio tempo. Não faz sentido sob qualquer prisma, se não é para ser conceitual. Vamos ser objetivo. Qual foi a mudança que o Bitcoin operou sobre a vida dos maximalistas? Para você dizer, não, realmente, essas pessoas são estruturalmente muito diferentes de todas as outras. Elas são uma elite, elas são hoje uma elite. Elas são pessoas mais cristãs. Será que os maximalistas são mais cristãos do que os outros grupos? Será que os maximalistas têm menos putaria do que outros grupos? Será que os maximalistas, no comportamento geral deles, eles consumem menos prostituição do que outros grupos? E eles vão descobrir, não! É o contrário. Porque eles cresceram financeiramente, eles são dados à putaria, ao sexo gay, a tudo que você imaginar. É o extremo oposto disso. Então, como, até mesmo sem questão conceitual, como é que você vê que haverá uma mudança significativa? Nós teremos do Bitcoin, da adoção do Bitcoin para o renascimento moral da sociedade. Como? E agora eu vou deixar você falar uns 10 minutos.